Boa noite a todos, aqui quem fala é Lavarini. Vamos para mais um vídeo de comentário de fechamento de pregão do dia 26 de abril, terça-feira. Fechamos aí com alta de 0,26, descolamos um pouco do Dow Jones, que subiu forte, subiu quase 1%, já se encontra aí a um patamar de 12.600. Chamo muita atenção para um número que eu já vinha alertando a todos há um bom tempo, desde o começo dos vídeos que a gente começou a realizar no site, o objetivo de 11.750, 12.750 e aproximadamente aí 12.800 nessa faixa. Vou dar um zoom menos aqui para vocês verem que a gente traçou desde o começo da crise um objetivo dessa alta. Vou colocar um layout um pouco mais limpo, e desde essa alta de 6.500 pontos até 8.800 foi formado uma resistência, houve um recuo, e depois foi rompido, e aí a gente identificou as projeções de Fibonacci mediante o rompimento da resistência de 8.870, e a gente projetou aí altas a 10.350, 11.266 e por último 12.750. Então vocês vejam que, chamando a atenção de vocês, que a gente está quase no último objetivo ali do Dow Jones. Isso não quer dizer que ele deve parar aí e começar uma intensa realização, mas é bom deixar todos sobre aviso aí que começou a entrar numa zona nossa, pelo menos da nossa equipe aqui, de bastante atenção, stops muito rigorosos, né? No caso, no sentido de execução, tá? Devem ser executados sem pestanejar mesmo. Agora eu vou dar uma acompanhada aqui em alguns ativos novos aí. A gente primeiro dá uma atualizada, a gente subiu stops aí em fosfértil, tá? Fosfértil, o ativo rompeu linha de tendência de baixa, a gente estava com stop aí abaixo de 15 e 48, 15 e 50. Agora, já que rompeu a linha de tendência de baixa, avaliando um pouco melhor, agora a gente pode subir esse stop para a mínima do candle diário aí formado no rompimento, já que se o gráfico perder essa faixa de 15,80, se o papel perder a faixa de 15,80 no gráfico diário, a gente teria a condição contrária do que a gente da condição que vem mantendo, que vem fazendo com que a gente mantenha esse resquício dessa posição aí, que seria a perda novamente da linha de tendência de baixa. Um sinal mais efetivo seria o rompimento dessa faixa, tá? De 16,70, seria uma confirmação do rompimento da linha de tendência de baixa. Mas como a gente já está com stop gain aí formado, posições, a maioria da posição executada nesse papel já foi vendida com lucros muito bons, a gente mantém aí para tentar pegar uma alta mais forte do papel, tá? Assim como o BVMF, subimos também o stop aí, a gente pode ver no gráfico de 15 minutos que ele começou, o ativo começou a fazer topos e fundos sucessivos, então a gente já pode colocar, subir esse stop aí para uma perda desse último fundo. Não seria o último fundo, mas seria o fundo mais baixo desses fundos sucessivos a 11,75. Uma perda no gráfico de 15 minutos mesmo nesse último fundo seria aí o sinal para a gente estopar o restante dessa posição. Stop gain também em BVMF. Então vamos mantendo também. O ativo rompeu linha de tendência de baixa acima de todos as médias. Ainda precisa aí de romper a média de 200 períodos, mas uma média mais longa aí, sem muita relevância de curto prazo.
mais um pouco de médio e longo prazo, o ativo realmente sentiu pressão vendedora aí na casa dos 12,05, onde já tinha uma resistência traçada pela gente aí anteriormente. Então, também mantendo a posição sem estresse nenhum com esse ativo, assim como o FFTL, configurações bastante parecidas, mas bastante tranquilas as operações aí, não estamos nem, já estamos aí com cerca de 30% da posição original nesses ativos. Venho acompanhando aí novamente alguns ativos novos, não que a gente tenha entrado, mas vou falar alguma coisa que eu achei alguns ativos, o que eu achei alguns ativos mais atrativos e variando um pouco de setor, como forma de alerta, indicação aí para as pessoas, apesar de a gente ainda não ter realizado operações nesses ativos. O Banco do Brasil me chamou a atenção, parece que vem formando aí com essa linha de tendência de baixa que a gente pode traçar e esse suporte muito forte, muito bem montado, ainda também na média de 200 períodos, bem em cima, muito coincidentemente, a 27,45. A gente tem aí um triângulo, tá, que nos remete aí a uma continuação do movimento de acordo com o rompimento. Então, se a gente tiver o rompimento para cima, a gente vai continuar esse movimento intenso aqui de curto prazo. E se a gente virar, se o gráfico virar e começar a fazer topos e fundos menores e perder, então a gente tem uma confirmação de queda desse ativo. E o objetivo sempre o tamanho do triângulo aqui, a amplitude, a primeira amplitude que foi realizada, a gente traça esse objetivo no rompimento e joga ele para baixo, ou pega esse tamanho dessa amplitude, joga no rompimento para cima e teríamos então um objetivo que visualmente assim a gente poderia falar que iria testar o topo histórico Banco do Brasil, caso seja rompida esse triângulo. Vamos dar uma olhadinha aqui em outro ativo, BIF 3, ainda segue aí, já não bem em cima, tá? Chegou a romper, hoje ficou um pouco acima aí da linha de tendência de baixa, mas também a gente pode ver que ainda se situa acima da última resistência de 687, 687. Então, compras nesse ativo com certeza são recomendáveis. Stop, como é um ativo de pouca liquidez, a gente também sugere uma entrada mais com maior parcimônia, com maior conservadorismo, uma posição menor do que o todo da carteira aí, porque é um ativo com uma liquidez aí não tão boa, não chega a ser um mico, mas não tem uma liquidez forte. Então, uma posição menor nesse ativo, mas a configuração está muito interessante. Rompimento de resistência 687, a gente já projeta alguns objetivos aí, primeiramente 7,50 e depois 7,90. E então, com o objetivo na mínima, né, fechando no gráfico diário, na mínima do que fez o rompimento da linha de tendência de baixa abaixo de 6,69. É um outro ativo aí que nos atrai bastante. BISA, para quem se para quem mantém posição nesse ativo, acredito que um stop interessante seria no último fundo, né, após um repique dessa tendência que foi realizada aqui no meio de abril, no começo de abril. Eu ainda vejo objetivo para esse papel a 9,46. Acredito que esse ativo ainda possa buscar 9,46 no curto prazo, questão de algumas semanas aí. Vocês verem que rompeu aqui nessa faixa 8,17, a gente já projetou 8,66, foi alcançado, 8,97 foi alcançado, e agora o ativo tenta buscar aí, e pelo que parece vai conseguir buscar a região aí de 9,40, entre 9,35 também, que a gente já tem uma resistência aqui entre agosto de 2010 e novembro de 2010, entre
9,35, 9,46 seria uma boa faixa aí de realização de posições lucrativas no papel. BRML rompeu topo histórico, esse não precisa nem muito de me estender, rompimento de topo histórico clássico, e stop aí no último fundo, como é um ativo que está em tendência de alta bastante forte, eu não gostaria de levar esse ativo aí, esse stop ainda para, quem sabe, a mínima do candle que rompeu. Traders mais agressivos poderiam levar o stop a 17,35. A gente já está com posições muito bem formadas, fizemos ótimos trades nas últimas semanas. Quem acompanha os vídeos aí sabe que a gente estopou pouquíssimas posições e nas posições que fomos estopados não tínhamos aumentado os lotes de compra, foi tudo bem, muito bem, a estratégia foi muito bem planejada, então tudo isso influencia nos stops. A gente prefere manter o stop um pouquinho mais baixo, conservador, até que o papel possa fazer um fundo, uma nova congestão acima dessa desse rompimento, rompa novo topo, e então a gente forma um novo fundo levando esse stop a um novo fundo. Aí sim a gente eu acredito que eu levaria esse stop acima. Enquanto isso, rompimento de topo histórico, papel em tendência de alta fortíssima, não tem menor sinal de realização. Dá uma olhadinha em Cyrela. Cyrela, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, apesar de bastante forte aí no curto prazo, a gente puxou um Fibonacci do último topo até o último fundo para identificar possíveis pontos de objetivo. E tínhamos aí 16,46 que foi alcançado, R$17 que também já foi alcançado, e uma projeção aí a 17,56 que provavelmente vai coincidir com linha de tendência de baixa, de médio prazo, médio e longo prazo. Então chamaria atenção aí para quem mantém posições lucrativas em Cyrela, ver aí alguma possibilidade de realização nessa faixa. Parcial, quem sabe também, porque o papel pode romper, mas se romper, sempre a análise técnica, ela não quer que você compre mais barato ou compre mais caro, ela quer que você compre diante com fundamentos que foram realizados aí dentro do gráfico, diante sinais gráficos. Então ela não quer te falar que você vai comprar 14, você não vai comprar 14, você pode comprar 13. Ela quer que você ganhe rentabilidade. Ela está preocupada, a análise técnica, em percentuais de rentabilidade, não se você vai comprar caro ou barato. Então, a pessoa que está simplesmente utilizando a análise técnica para operar, ela poderia vender na linha de tendência de baixa e comprar no rompimento da linha de tendência de baixa, por mais caro, não importa, mas seria uma confirmação desse rompimento. Então, eu chamaria atenção para Cyrela também e ao toque da linha de tendência de baixa de Cyrela. Gol, Burro também da mesma forma, vem aí alcançando a linha de tendência de baixa também, ainda abaixo de algumas médias, rompeu hoje uma média de 50 períodos, não rompeu com força. A gente pode ver aqui que o volume dela está interessante nessas altas, mas ainda necessitaria, eu vejo que necessita ainda romper não só a linha de tendência de baixa, mas também o último fundo aí a 12,63. Aí sim o ativo configuraria uma virada de tendência e aí sim começaria a fazer topos e fundos ascendentes, o que caracteriza aí uma tendência de alta. Então, enquanto isso, Gol precisa de romper ainda 22,60 e juntamente com isso a linha de tendência de baixa. Vocês podem ver aqui que existe um espaço entre o rompimento, então o ativo, muita atenção que esse papel pode romper a linha de tendência de baixa, mas vai ficar muito perto da sua resistência de 22,60. Então é importante esse rompimento também do último topo de 22,60. Uma olhadinha em outro ativo que eu separei para vocês.
MMX está com uma configuração muito parecida com Suzano Petroquímica. O ativo rompeu a linha de tendência de baixa, fez um movimento intenso de alta e agora está realizando dentro desses sinais de virada de tendência e ainda também se encontra acima aí da resistência de 10,50, não acima, mas bem em cima da resistência de 10,55. Então, e no Fibonacci a gente pode ver que ela já alcançou aí 50% da retração. Então é um ativo para a gente acompanhar. Se eu puder entrar no gráfico de 30 minutos e acompanhar, a gente não tem uma resistência muito bem definida para a gente comprar algum tipo de rompimento. Então aguardar um pouco mais esse ativo fazer alguma nova configuração. Que é um ativo bastante interessante, que ele parece estar fazendo aqui é uma realização para novas altas, justamente pelo rompimento de linha de tendência de baixo, rompimento e agora o teste da faixa de 10,50, ainda acima das médias. Então é um outro ativo também que me interessa bastante, MMX3, esperar algum ponto. Eu não tenho um ponto muito bem definido ainda de trade. Quem sabe com esse martelo e um rompimento, confirmando esse martelinho, a gente não poderia comprar e colocar um stop abaixo da mínima. Um outro ativo que eu separei também, OGX, esse é o que eu chamo de, às vezes eu brinco, é o que eu chamo de zumbi, não tem nenhuma configuração de venda nem de compra ainda está formando uma configuração para nos mostrar algum tipo de sinal. Claro que a gente tem aqui um gap a 18,56, tá? Que muito provavelmente será fechado, já que a bolsa e o mercado bastante volátil, o mercado completamente lateralizado. Eu acredito sim que esse ativo venha a fechar o gap, mas o importante é a gente saber que ele pode alcançar níveis inferiores antes de fechar esse gap. E para isso ele tem que nos mostrar que firmou alguma configuração, algum desenho mais interessante para a gente adentrar e fazer uma operação nesse ativo. A gente pode ver que um gap aí de o mercado, ela já abriu com 16% de queda logo na abertura. É um papel que da liquidez de OGX abrir com 16% de queda, com certeza é alguma coisa muito forte. Então, o fechamento do gap não é tão fácil mesmo. Depois de uma pancada dessa, o mercado ainda vai digerir esses preços até, quem sabe, retornar. Então, a gente ainda tem que ver um sinal nesse ativo. Não tem o menor indício de virada de tendência, não tem o menor indício ainda também de queda no papel, já que voltamos a um outro suporte aí na casa dos 16,10. Mas o papel não tem nenhum tipo de configuração ainda. Mas vamos mantê-lo aqui, que eu sei que muita gente gosta de operar. Tem uma liquidez muito forte, um volume muito alto e a liquidez que a gente precisa na análise técnica. Então vamos deixar ela separada aí para quem sabe nas próximas semanas. Acredito que ainda vai demorar um pouco mais, mas quem sabe nas próximas semanas nos dê uma entrada aí. Suzano, muito bonita. Acho que uma realização desse ativo parcial. O papel subiu tanto que a gente já pode tranquilamente subir esse stop que antes estava aqui e eu já tinha alertado que cedo ou mais tarde a gente iria subir. A gente já pode subir para o último fundo e gostaria de realizar parcialmente a posição nesse ativo nessa faixa entre, entre 15,90 e 15,60. Seria um último topo, né? A área de último topo, não necessariamente ali no topo a 15,90, mas a área de último topo ali, alguns candles que foram formados, realizar parcialmente, porque na análise técnica, resistência foi feita para ser vendida, mas ao mesmo tempo, papel em alta, toda resistência, um papel em alta foi feita para ser rompida também. Então, levando essas duas frases em consideração, a gente faz uma realização parcial nesse ponto aproximado, tá? E
e aguarda ver se o papel mostra uma força de rompimento, aí a gente seguraria o restante da posição para os objetivos que a gente tem de Fibonacci, de rompimento desse pivô, ou a gente poderia, quem sabe, o ativo poderia vir testar o topo, fazer uma mãozinha aqui para baixo, a gente, quem sabe um martelo, o ativo possa fazer um martelo nessa realização, a gente compra novamente na confirmação, diminui o nosso médio no papel e o ativo rompa, a gente também, quem sabe, possa aumentar a posição. Então tem muita coisa para se fazer nesse ativo, mas inicialmente aí a gente já está com um stop bastante interessante, um stop que a gente subiu aí cerca de 6,5% e alertando a todos que entraram na operação, nessa faixa a gente começa a realizar parcialmente posições em Suzano. FFTL, já acho que acredito que já falei sobre ela. Agora, por último aqui, magnesita. Magnesita, por um estudo de Fibonacci, desde o rompimento, desde a perda dessa faixa de 15,53 aqui, a gente pode ver que ela fez um suporte, subiu, rompeu. Nessa perda a gente projetou as projeções de Fibonacci, identificamos um ponto aqui, realmente veio e respeitou. Quando perdeu nessa faixa, veio diretamente testar os nossos 9,04, perdeu e, portanto, eu chamaria atenção para compras somente no rompimento realmente de 8,75, porque ainda teríamos um objetivo aí a 6,90. Então o ativo nessa faixa aqui, ela pode estar distribuindo, pode estar passando de mãos em mãos pode ser uma lateralização, uma figura de continuação de tendência. Normalmente o ativo ele fica congestionado depois de uma tendência de queda forte, o ativo congestiona para cair novamente, então realmente só desconfigurando essa congestão acima de 8,75, 8,80 aproximadamente, a gente teria uma compra mais firme, mais concreta em magnesita. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Gostaria de desejar aí a todos uma boa noite. A gente se vê então amanhã no vídeo de abertura com algumas atualizações, um ou outro ativo que eu possa ter me interessado aí nas análises desse período de noite. E a gente se vê e até amanhã. Um grande abraço a todos.